Olá, meu nome é Adriano Gonçalves, eu sou corretor de imóveis e eu estou aqui hoje para bater um papo com você sobre como você ter resultado em meio a essa situação toda do coronavírus. Fica aí comigo que eu tenho algumas dicas para te passar. Antes de qualquer coisa, é muito importante que nós possamos entender o seguinte: estamos vivendo uma pandemia, uma situação muito difícil. O mundo está passando por uma situação como nunca passou. E nós, brasileiros, também estamos vivendo uma situação muito complicada, uma situação de isolamento social, uma situação onde as pessoas não têm o contato e o convívio que tinham antes, as empresas fecharam, os costumes mudaram e nós devemos nos adaptar a isso. Mas essa situação toda tem que fazer com que nós possamos tirar uma lição de tudo isso. E a lição que eu tenho tirado até então, traduzindo esse meu pensamento para o mercado imobiliário nós agora estamos sendo obrigados a aprender, a mudar o nosso jeito de trabalhar. Devemos nos adaptar às situações do dia a dia. Por exemplo, eu estou vendo professores de educação física dando aula via internet. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu estou vendo pessoas comemorando o aniversário através da internet, através de aplicativos aí que conectam as pessoas ao redor do mundo. Então isso não pode passar desapercebido para a gente. Isso tudo tem que servir de aprendizado para nós. Porque se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que o mercado imobiliário já estava mudando muito antes de acontecer essa situação toda de coronavírus. Só que agora, com essa situação toda de isolamento social, é que acabamos percebendo o quanto essa questão tecnológica, digital, faz diferença na nossa vida. E sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu tenho certeza de uma coisa, pessoal. Quando essa situação toda do coronavírus acabar, e eu creio que isso vai passar logo, nós vamos ter um novo mercado imobiliário, nós vamos ter um mundo novo. As pessoas vão começar a utilizar das ferramentas que elas utilizavam durante o coronavírus. Ou vocês acham que as pessoas que nessa época de coronavírus, nessa época de isolamento social, elas estão se adaptando a ferramentas de comunicação, a ferramentas digitais? Vocês acham que depois que isso acabar, as pessoas vão simplesmente abandonar essas formas de se comunicar? Lógico que não, de forma nenhuma. As pessoas estão aprendendo, tá vendo o quanto isso pode ser útil. As empresas estão percebendo que tem algumas funções que alguns funcionários exercem que podem ser feitas remotamente. Isso está fazendo que nós tenhamos o quê? Uma reflexão sobre o trabalho presencial. Então esse é um momento muito oportuno para você raciocinar sobre isso. Então eu posso te dizer que pós-coronavírus, podemos dizer que vai acontecer uma disruptura do mercado imobiliário. É isso mesmo. O que era o mercado imobiliário na época ou antes do coronavírus e depois. Agora é muito importante que você saiba exatamente o que vai fazer nesse momento que nós estamos vivendo. Porque o fato de eu estar informando para vocês que vocês têm que se preparar para pós-coronavírus, não quer dizer que nesse momento que nós estamos vivendo, você deve abandonar o seu trabalho, você não deva trabalhar e atender seus clientes de forma nenhuma. Informação importante e que você tem que saber sobre isso. A venda de imóveis não parou. Na realidade, ela diminuiu em comparação ao que nós estávamos vivendo antes dessa época de coronavírus. Mas ela não parou, ela continua. As empresas continuam recebendo leads, clientes ligando para a empresa, clientes novos, ligando nessa época de coronavírus, querendo informações sobre imóveis. E você não pode esquecer de um detalhe importante. Antes de entrarmos nessa situação de coronavírus, estávamos vivendo a questão de taxa de juros e financiamento menor da história. Então você também não pode deixar de falar para o seu cliente que realmente o mercado imobiliário ainda está aquecido, com grandes oportunidades. Eu vou te passar algumas coisas aqui que eu penso ser importante nesse momento que você está vivendo na situação do coronavírus. Primeira delas você tem que manter contato com seus clientes. Você deve ter uma carteira, você deve ter uma lista, nomes de pessoas que você já atendeu de alguma forma. Essas pessoas, primeiramente, têm que ser atendidas por você. Você tem que entrar em contato com essas pessoas via telefone, via WhatsApp. É muito importante que você mantenha contato com essas pessoas. O ideal seria que vocês conversassem através do telefone, já que o contato físico não é permitido nesse momento. Mas o que falar com o cliente nesse primeiro momento? O que não pode é você, corretor, nesse momento pensar em vender. Ou seja, você tem que tentar vender de uma outra forma. Vender sem propriamente falar em venda. Então a tua abordagem quando ligar para os seus clientes tem que ser mais ou menos assim. Sou Cristiano, sou Adriano Gonçalves, corretor de imóveis. Eu estou ligando para o senhor não para falar sobre imóveis nesse momento, mas sim para saber como é que está a sua situação.
Como é que o senhor está hoje vivendo diante dessa situação toda de coronavírus? Essa tem que ser a tua abordagem. Você tem que humanizar a tua abordagem com teus clientes. Não fala de venda, porque hoje eu estou vendo muitos clientes reclamando que os corretores estão ligando. Fala, pô, mas você quer falar de venda agora, numa situação dessa que nós estamos vivendo? Não, peraí. Então a tua abordagem tem que ser ao contrário. Mas se durante a conversa rolar o assunto com relação ao imóvel dele, a procura dele, a busca dele, ótimo, dá continuidade. Mas é muito importante que você tenha um feeling, você tenha sensibilidade para perceber como é que você vai conversar com esse cliente e para qual caminho você vai levar ele. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, é muito importante que você possa inovar nas suas ações. Eu fiquei sabendo de um corretor que está fazendo um trabalho muito legal. Sabe o que ele fez? Ele se deu o trabalho de separar o nome de empresas, restaurantes, supermercados, hortifruti, lavanderia, empresas que entregavam água mineral. Ele separou nome e telefone de contato dessas empresas, fez uma lista e enviou para os seus clientes. Falou, olha, eu estou enviando para o senhor uma lista de empresas que fazem o delivery de todas essas mercadorias que o senhor está vendo aí. Aí o senhor pode solicitar um mercado para entregar compras na sua casa, água mineral, se o senhor quiser lavar uma roupa, tem um contato de uma lavanderia. Ou seja, eu estou à disposição do senhor para poder lhe auxiliar nesse momento. Perceba que com essa atitude, você cria credibilidade com o seu cliente. Bom, esse corretor é diferente, ele não está me ligando só para vender imóveis. E vender imóveis numa situação dessa que nós estamos vivendo não é nada legal. Então você tem que inovar. O que será que você está fazendo hoje para poder inovar com relação aos seus clientes? É muito importante que você pense assim. Mas quando você começa a pensar em ajudar os seus clientes, você vai conseguir ter mais ideias. Eu tenho certeza disso. Você também pode utilizar as redes sociais como o Facebook, o Instagram ou até mesmo o LinkedIn para se comunicar com seus clientes e as pessoas do seu relacionamento. Mas é muito importante que nesse momento você tenha sensibilidade. Não vai ficar colocando somente anúncio de imóvel a 500 mil passou para 450. Não que você não consiga vender dessa forma. Você pode até fazer isso no outro momento. Só que eu sugiro que você faça numa menor quantidade. Por que isso? Porque é importante que você possa criar autoridade e credibilidade com seus clientes. E quando através do Facebook, Instagram, você começa a publicar matérias interessantes para o seu cliente, você começa a ter credibilidade deles. O diferencial é que você divulgue informações importantes para o cliente. Exemplo, ITBI, o que é, como calcular, financiamento, dando orientações de financiamento, né? INCC, o que é INCC? Como é que calcula isso? Será que eu vou ser cobrado durante a obra? É muito importante que você passe essas informações que o cliente quer saber. E além do mais, você tem que passar informações de utilidade pública. As taxas de juros, o financiamento, os bancos cada dia mais com taxas de juros um menor que o outro. Então, você compartilhando informações desse nível vai fazer com que o teu cliente perceba que você é um corretor diferenciado, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Outra dica é, faça do status do seu WhatsApp o seu amigo. Isso, aproveite o status do WhatsApp para divulgar para os seus clientes aquilo que você acha interessante. Se você começar a pesquisar em sites confiáveis, matérias relevantes para cada cliente que você esteja atendendo, assim como esses assuntos que eu comentei agora há pouco, sobre TBI, sobre financiamento, sobre como utilizar o fundo de garantia, se você fizer uma pesquisa, criar uma publicação, por exemplo, no seu Facebook, e você pode fazer isso, e compartilhar essa publicação no teu Facebook, no status do seu WhatsApp, você vai com certeza ter mais credibilidade com os seus clientes. E o grande diferencial através do status do WhatsApp é que você pode compartilhar e escolher para quem você quer que veja aquela tua publicação. Outra dica que eu te dou é, entre em contato com os proprietários dos imóveis que estão à venda com você. Faça contato com eles, lógico, com uma abordagem humanizada, assim como eu disse anteriormente. Mas o que você vai fazer? Pede para eles tirarem novas fotos do imóvel, é muito importante. Diz que você precisa atualizar e que seria importante que nós pudéssemos atualizar o nosso site com fotos novas, fotos recentes. Se for o caso, passa um manual para ele de como é que ele tira boas fotos. Isso é muito importante, você vai manter contato com o seu cliente, você vai interagir com ele e você vai manter o seu cliente ligado a você. Mostre para o seu cliente que hoje a legislação brasileira permite a assinatura de contratos digital. Então isso é um grande diferencial que permite que ele possa assinar os contratos dele dessa forma. Neste momento que nós estamos vivendo, torna-se imprescindível você aprender a se comunicar com seus clientes através de transmissões online.
Você vê através do Zoom, Hangout, Skype. É importante que você aprenda a utilizar essas ferramentas através do computador ou através do seu celular. Porque imagina você, o seu cliente não pode se dirigir até o empreendimento, até o imóvel, você pode fazer uma transmissão para ele de lá do empreendimento. Ou até mesmo fazer uma reunião, você estando na sua casa e o cliente estando na casa dele. Ou seja, aprenda a utilizar essas ferramentas. Entenda que quem tem necessidade vai acabar comprando. Porque as pessoas precisam se casar. Você vai casar, quem casa quer casa, precisa de um imóvel. As pessoas vão se separar, infelizmente, mas quem se separa precisa de um imóvel. A pessoa, a família, tem um filho, vai ter outro filho. Então ele precisa de mais um quarto, vai procurar um imóvel. Então quem tem necessidade vai comprar em algum momento. Nesse momento que nós estamos vivendo, vão ter dois tipos de clientes. Aquele que vai esperar passar toda essa situação do coronavírus e vai comprar depois. E aquele cliente que vai comprar agora porque tem necessidade de comprar. Aquele cliente que vai postergar para comprar depois dessa época de coronavírus, você tem que manter contato com esse cliente, passando informações importantes para ele, tentando, como eu disse anteriormente, humanizar o atendimento. Mas presta um serviço de qualidade para ele, passa informações sobre financiamento, ITBI, ou o que ele tiver de dúvida. O importante é você manter contato com esse cliente nesse momento. Porque depois que passar essa situação toda de coronavírus, ele vai comprar. E você acha que ele vai comprar com quem? Com aquele corretor que o abandonou em meio a essa situação ou com você que esteve ao lado dele durante toda essa situação complicada que nós vivemos? Aquele cliente que vai comprar nesse momento, esse você tem que estar em cima dele, munindo ele de informações, dando atenção para o teu cliente, para que você possa conseguir manter o interesse dele e o fechamento da venda, mesmo nessa situação. Neste momento, é muito importante que toda publicação que você criar, seja no Facebook, no Instagram, sempre tem que ter um botãozinho lá em clique aqui e saiba agora mais informações, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque hoje as coisas estão muito mais dinâmicas. Isso já acontecia antes dessa situação toda. Mas agora que todo mundo está em casa e quer as informações práticas, é sempre muito importante você, em qualquer publicação, colocar lá um clique aqui para ser atendido agora por WhatsApp, por exemplo. Então não perca essa oportunidade. Sempre divulgue, mas com a oportunidade do cliente entrar em contato com você imediatamente. Esse é o momento de você enviar vídeos para os seus clientes. Os clientes não podem sair de casa. Então é importante que você possa enviar vídeos. Vídeos dos empreendimentos, do apartamento decorado, da localização. Um diferencial nesse caso é o seguinte: se você estiver disposto, grave você mesmo o vídeo dos empreendimentos. Na frente do decorado, na frente do prédio, na região, falando um pouco sobre os acessos, a valorização. Invista em vídeos. Falando sobre vídeos, é muito importante que você possa também criar um canal no YouTube. E ali você vai pegando todos os vídeos dos imóveis que você gravou, dos empreendimentos que você tem gravado e vai colocando no YouTube. No momento oportuno, você vai ter vídeos de todos os empreendimentos e imóveis que você trabalha. E aí você pode convidar o seu cliente para ir lá conhecer o seu canal no YouTube e escolher qual daqueles empreendimentos mais o interessa. Neste momento que nós estamos vivendo de isolamento social, é muito importante que todos os anúncios, textos que você vai colocar numa publicação, numa mensagem que você vai mandar pelo WhatsApp, numa sua abordagem por telefone, sejam humanizadas. As pessoas estão emocionalmente abaladas em função do isolamento social que estão vivendo. Então, tudo o que você for publicar a partir de agora, o seu texto tem que remeter à família, a amigos, a paz, a lar. E as imagens também exatamente a isso. Com isso, eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado para poder atrair os seus clientes. Recado que eu te dou nesse momento é: capacite-se. Aproveite a oportunidade que você está em reclusão para aprender, para conhecer um pouco mais do mercado, aprender ferramentas novas que facilitem o seu trabalho. Não perca essa oportunidade, porque pode ter certeza, quando essa situação toda passar, o nosso mercado já não vai ser mais o mesmo. Você precisa se adaptar enquanto é tempo. Já vai acontecer uma seleção natural de todos os corretores nesse mercado com essa situação. Então, se você não se aprimorar, as ferramentas digitais, a forma de se comunicar com o cliente, interativa através da internet, online, redes sociais, videochamada, vídeos, o que seja nesse sentido, você vai ficar para trás.
Então é muito importante que você se atualize, aproveite essa oportunidade. Espero que essas informações tenham sido úteis para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Um grande abraço e até a próxima!